A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical para ajudar professores, superintendentes, coordenadores, enfim, todos que amam a palavra de Deus e que atuam na Escola Dominical a prepararem a lição 2 da próxima semana para a classe de juvenis. Você é professor da classe de juvenis? Prazer ter você por aqui. Se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Você é aluno, você não é professora, professor de outra classe, enfim. Esse vídeo com certeza pode ajudar você e ajudar alguém. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Aqui nós temos o conteúdo semanal da Escola Dominical. Nós temos as aulas preparatórias para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Também temos vídeos aqui com temas para a liderança dos departamentos de adolescentes e de jovens e muitos outros conteúdos por aqui. Dê uma olhada no nosso canal, tem dinâmicas aqui também. Por isso inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like, clica no joinha, que isso é muito importante, e deixa aqui o seu comentário. Isso faz o YouTube entender que este canal é relevante, que este canal está ajudando alguém, e então o YouTube vai divulgar para muito mais pessoas, tá certo? Pegue aí a sua revista de juvenis, a nova revista, novo trimestre, novo currículo, e vamos juntos preparar a lição 2 da Escola Dominical para a classe de juvenis, a origem dos hebreus. O texto em destaque para esta aula está em Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado toda esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então nós vamos ver aí essa conexão entre o povo de Deus. Nós vamos ver a importância de Abraão para a nossa fé e para a nossa espiritualidade, vamos dizer assim. O tópico 1 vai começar falando da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização. Na Mesopotâmia tem lá dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia significa entre rios, porque tem esses dois rios, inclusive que tem esta mesma nomenclatura até os dias de hoje. Existe uma importância histórica desta região, mas nós vamos ver hoje que também existe uma importância espiritual. Por quê? Porque o grande patriarca Abraão depois, ele era oriundo exatamente desta região, de Ur dos Caldeus mais precisamente, vinha de uma família idólatra, seu pai Terá era idólatra, está registrado em Josué 24:2, não é? E aquela região era adepta do politeísmo, eles adoravam diversos deuses, não é verdade? E Terá, juntamente com toda a sua família, se mudou de Ur dos Caldeus para Harã, e ele morreu lá em Harã. Mas Abraão recebeu ordem de Deus lá em Ur dos Caldeus para peregrinar. Vamos ler Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Veja, Deus não disse para Abrão para onde ele iria. Deus simplesmente disse a ele: sai, sai. Deus simplesmente deu a ele uma ordem e ele obedeceu a ordem. É por isso que é considerado o pai da fé, porque é preciso fé para obedecer uma ordem que traz movimento sem direção. Sai, sai. O mais importante dessa ordem de Deus não era a direção, mas era que Abraão saísse daquele ambiente. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: o que eu tenho para fazer na sua vida não pode acontecer e não vai acontecer enquanto você estiver convivendo com estas pessoas. Isso é tão verdade que no meio do caminho vai separar Ló
e Abraão. Então veja, isso é muito interessante para Abraão viver os desígnios de Deus, as promessas de Deus. Ele teve que se afastar, ele teve que se isolar, porque Abraão vivia em meio a uma família idólatra. Mas o que Deus queria fazer na vida de Abraão e através da vida de Abraão, ele precisava se isolar do mundo e da sua própria família para que Deus realizasse aquilo na vida dele, para que depois que Deus fizesse na vida dele, através da vida dele, milhares de outras pessoas, e pela fé chegou até nós, foram abençoadas através da vida de Abraão. O exemplo de Abraão ensina que para os desígnios de Deus não importa a nossa origem, não é? Então veja, Abraão não vem de um lar cristão, nós diríamos hoje, né? Ele não vem de um lar que serve a Deus, não. Ele vem de um lar que são idólatras, não é? Mas Deus os escolheu para cumprir na vida dele os seus propósitos. Então, o propósito de Deus é maior do que a origem. Anote isso aí. Por favor, vou lhe dar aqui uns 3 segundos para você fazer essa anotação. Anote aí. Os propósitos de Deus são maiores que a nossa origem. Tem muita gente que não vive o cumprimento dos propósitos de Deus porque está olhando para a sua origem. A promessa que Deus faz a Abraão é muito maior que a sua origem. Meu Deus do céu! Deus está dizendo a Abraão, você será pai de muitas nações. Como? Olha onde Abraão nasceu. Olha a condição que Abraão tinha. Então escreve aí. O propósito de Deus é maior que a nossa origem, é maior que a nossa condição. Então, ao invés de olhar para... Meu pai do céu, ou o céu desceu. Ao invés de olhar para a sua origem, ao invés de olhar para a sua condição, olhe para quem está falando e creia em quem está fazendo a promessa, porque ele é poderoso para cumprir os seus propósitos em nossa vida. Aleluia. Tópico 2. Tem que marcar isso aí, hein? Marca aí nos comentários para mim, por favor. Marca aí nos comentários. Maior que a condição, maior que a origem é o propósito. Quem quer viver propósitos de Deus não se permite ser impedido nem pela origem nem pela condição. Não olhe para a condição, não olhe para a origem. Foque no propósito, porque quem colocou o propósito na sua vida é poderoso para cumprir cada detalhe que ele lhe prometeu. Aliás, ele faz muito mais. Tópico 2 aqui, Canaã. A terra que mana leite e mel e é glória de todas as terras. E aí, você já se inscreveu? Não ainda? Inscreva-se aí, irmão. Em nome de Jesus. Inscreva-se aí. Isso. Clica nesse botãozinho vermelho e ative o sino de notificações. Muito obrigado. Deus te abençoe. A terra que mana leite e mel e é glória de todas as terras. É a terra de Canaã. A terra prometida. Canaã era habitada por vários povos idólatras, dentre os quais os filisteus. Não é? Os filisteus foram um dos maiores impedimentos para a vida de Israel, mas também acabaram sendo instrumentos de Deus para aproximar o seu povo, não é, dele. Essa região até hoje é palco de disputas e guerras. Não é? Quando Abraão chegou a Canaã, habitou em Siquém, e Deus fez essa promessa. Deus fez essa promessa a Abraão. Eu darei esta semente à tua terra. E Abraão edificou ali um altar. Olha que coisa interessante. Aonde Abraão chegava, ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os professores. Quando que a gente encontra, em que ponto que a gente encontra o momento em que Abraão se converte ao Senhor? É no momento que Deus fala com ele? Ou Abraão dá a entender que Abraão já era convertido antes, né? Mas como que foi esse contato com Deus? Abraão no meio de uma terra idólatra, de uma família idólatra, e ele escuta a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Não deixe o mundo, não deixe ninguém abafar a voz de Deus, porque a voz de Deus traz bênção, a voz de Deus traz direção. Abraão tinha tudo para não ouvir a voz de Deus, mas porque ouviu a voz de Deus, acessou tudo que Deus tinha prometido para ele. Meu Deus do céu. Após habitar por um tempo a região de Canaã, com muitos bens e pastores de ovelhas, sobreveio uma fome, aquela terra
fazendo que Abraão se mudasse novamente. Desta vez ele vai se mudar em direção ao Egito. Quando ele vai retornar para Canaã, ele e seus sobrinhos se separam. E Abraão construiu ali mais um altar ao Senhor. Veja que coisa, a ordem de Deus foi: sai da sua terra, da sua parentela e vai. Mas Abraão levou Ló consigo. Não é? Acredito que Ló era próximo de Abraão, mas isso mostra mais uma vez que há promessas de Deus para a nossa vida, que é necessário um relacionamento exclusivo, não é? Deus nos isola, então cuidado, talvez você esteja aí reclamando porque fugiram algumas pessoas da sua vida, algumas pessoas pararam de falar com você, mas se você está na brecha, se você está servindo a Deus com todo o seu coração, creia nisso. Quem sabe você não é o Abraão desta geração e Deus está te isolando porque tem um tratamento especial para a tua vida, porque tem um desígnio específico para você, porque Deus primeiro quer fazer algo em você para depois fazer através de você. Olha que coisa, primeiro Deus vai isolar Abraão, depois através de sua fé ele vai atrair nações através de Abraão. Então em todo lugar que Abraão habitou, ele edificou um altar ao Senhor. É por isso que a adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Não importa onde se está. Por isso que a adoração é em espírito e em verdade, ou seja, o adorador ele tem consciência da presença de Deus onde quer que ele esteja. Então Abraão está em Ur dos Caldeus, é uma terra idólatra, ele está adorando ao Senhor. Abraão está no Egito, uma terra idólatra, ele constrói altares, invoca o nome do Senhor. Ou seja, Abraão não quebra a sua comunhão com Deus por causa do lugar. Oh, meu Deus do céu. Aliás, deve ser o contrário. Quando identificarmos que o lugar, ele não é propício para adorar a Deus, é lá que nós devemos adorar a Deus. Não apenas para mostrar ao lugar o Deus que adoramos, mas para mostrar ao nosso Deus que nada nos afastará de sua presença. Honrando a fé e a obediência de Abraão, disposto a oferecer até o que tinha de mais precioso, Deus providencia o cordeiro. Né? Abraão é considerado o pai da fé, principalmente por conta desse ato, quando Deus pede a ele o seu filho Isaque, um filho tão desejado. E por que Deus pede Isaque para Abraão? Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. E muitas vezes nós vamos entender os desígnios de Deus, as propostas de Deus, não é? E ele ofereceu ali, e aquilo foi um ato simbólico, porque assim como Abraão estava disposto e se dispôs a oferecer Isaque sobre o altar como sacrifício, Deus ofereceu o seu filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim como Deus providenciou o cordeiro para substituir Isaque sobre o altar, Deus propiciou também Jesus Cristo para nos substituir na cruz. O sacrifício de Cristo é substitutivo. Muito bem. Tópico 3. Egito. A região do Egito é famosa por causa do rio Nilo. E a parte final desse rio é conhecida como o delta do Nilo, por sua similaridade com a quarta letra do alfabeto grego, que é o delta. Quando o patriarca chegou ao Egito, o país já possui uma cultura com mais de 1000 anos de história. Então veja, lá no Egito, Abraão, é interessante isso, eu amo esses detalhes na Bíblia, porque isso mostra a imparcialidade da Bíblia. Na classe de adultos nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, e isso aqui mostra um dos detalhes que nos dão tranquilidade para crer na palavra de Deus, que é a imparcialidade. Veja, nós estamos falando do pai da fé, nós estamos falando de um homem que falava com Deus, que tinha um relacionamento com Deus extraordinário, mas a Bíblia registra esse fato, que Abraão, ele vai, aqui a revista não pontuou essa parte onde Abraão, ele recebe a promessa de Deus, e aí ele, não é, dá aquele jeitinho brasileiro lá, Sara fala para ele, ó, pega Agar aí, porque eu não posso gerar filhos, e aí que vai vir Esaú, e aí vai dar esse bafafá todo até hoje. Então a Bíblia não esconde isso, não é?
A Bíblia também não esconde que Abraão vai mentir. Ele vai falar que Sara é sua irmã para o rei do Egito, não é? Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão. Enfim, ele vai falar isso para dar... porque Sara era uma mulher muito bonita, ou seja, ele vai mentir, ele está mentindo ali, não é? E a Bíblia registra isso, para mostrar que os nossos heróis não são superpoderosos como o da tela de cinema falsamente demonstra. Não, eles são de carne e osso, eles têm humanidade, eles têm falhas, eles são imperfeitos. É o Deus perfeito que atua através da vida deles. O Egito é de suma importância para a história do povo hebreu, porque foi nesta nação que José foi alçado ao posto de governador por interpretar os sonhos de Faraó, não é? Então, é muito interessante que em toda essa história nós estamos vendo a mão de Deus. É a mão de Deus que tira Abraão de Ur dos Caldeus, o conduz até o Egito, e depois é a mão de Deus que vai fazer com que José vá parar no Egito, e depois pela mão de José, Jacó e os seus 11 filhos vão para o Egito, e é daí que vai surgir o povo hebreu como nação. Devido ao cargo e sabedoria de José, houve grande livramento para diversos povos. Então, olha só, através da vida de José, descendente de quem? De Abraão, o mundo, podemos dizer que o mundo de então foi salvo. Através da visão de Deus, das estratégias que José ele colocou. E toda a família de Jacó também foi salva. Olha o projeto de Deus sendo construído, se encaminhando. E José vai entender isso quando ele se encontra com seus irmãos, e os seus irmãos ficam com medo de que ele vai retaliar, vai se vingar, e ele diz, não, foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós para cá. Então, José foi um instrumento de Deus para que a promessa feita anos antes a Abraão, ela seguisse o seu curso de cumprimento. Por quê? Porque Jacó entra no Egito com cerca de 70 pessoas, mas este povo que entra no Egito, ele vai se multiplicar, ele vai se tornar um povo que vai incomodar o próprio Egito, e passado cerca de 400 anos, este povo será liberto do Egito pelas mãos de Moisés, não é? Então esse é o encaminhamento do surgimento do povo hebreu. Parte de Ur dos Caldeus pela vida de Abraão e vai chegando Jacó, José, Isaac. Deus vai construindo esta nação, esse povo escolhido para chamar de seu e para, através desse povo, revelar o seu poder, revelar a sua glória. Amém, meus irmãos? Esta foi, então, a nossa preparação para a lição 2, para a classe de juvenis. Espero que tenham gostado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua pergunta e nós nos vemos na nossa próxima semana. Como vocês sabem, todos os domingos, a partir da 1 da tarde, nós começamos a encaminhar os vídeos por aqui. Deus abençoe!